A todos, cá estou mais uma vez para mais uma edição do F80. Hoje, com Duarte Sá, uma figura que durante mais de uma década representou o Rio Ave e é mesmo uma figura emblemática da história daquele clube. Isto nos anos 70 e ainda início dos anos 80. É o Duarte Sá que está hoje comigo e eu dou-lhe, portanto, as boas-vindas a esta emissão especial do F80. Olá, Sr. Duarte, muito bom dia, ou boa tarde, neste caso. Está tudo bem consigo? Está tudo bem, felizmente. É um gosto conhecê-lo, ainda que por esta via virtual. E pronto, e avançávamos rapidamente então também para lhe fazer as 3 perguntas que faço a todos os participantes neste F80. Gostava de lhe perguntar, em primeiro lugar, qual foi o jogo da sua vida? Bom, não é propriamente uma pergunta de resposta fácil. Tá? Pode escolher mais do que um, se de repente se lembrar de 2 ou 3. Não é assim, ao longo da minha carreira tive jogos importantes, por isto ou por aquilo, que estavam em discussão, subidas de divisão, ou por isto, ou jogos em que a permanência estava em disputa, mas eu a escolher escolheria talvez o jogo da final da Taça com o Futebol do Porto em 1984, porque, digamos que foi a primeira participação do Rio Ave na final da Taça. Como sabe, o Rio Ave foi o único clube que eu representei ao longo de toda a minha carreira. E de facto, a participação na final da Taça, nesse ano já longínquo de 84, foi um marco importante, digamos, na história do clube. E digamos que a minha carreira está indissociavelmente ligada à do Rio Ave. Eu diria que essa participação na final da Taça foi, de facto, um momento alto, talvez o momento mais alto vivido pelo clube e, em termos desportivos, o momento, digamos, mais alto da minha carreira também. Uhum. Correu-lhe bem o jogo? Lembra-se disso ou não? Lembro perfeitamente do jogo. Digamos que em termos desportivos o jogo não teve muita história. Ou seja, o Porto ganhou por 4-1 e eu lembro-me que na primeira parte o resultado já estava praticamente feito. Ou seja, para nós, ou para a maioria de nós, digamos que o jogo foi mais uma celebração do que propriamente uma disputa. Ou seja, afinal, a nossa final foi a meia final. Ou seja, quando jogamos na meia final com a Vitória de Guimarães, foi um jogo dramático, assim, e garantimos a presença na final. Digamos que o nosso objetivo principal foi conseguido. Digamos, quando fomos celebrar mais do que estar ao Porto. Isto não quer dizer que nós tínhamos entrado em campo derrotados, nada disso, mas digamos que não, o jogo não ficou decidido muito cedo, digamos que não houve grande discussão nessa partida. Uhum. Era uma equipa muito forte essa do Porto também, uma equipa que nessa época foi à final da Taça das Taças e que sim, houve muito outras ligada àquela... circunstâncias, houve outras circunstâncias que tornaram o jogo mais desequilibrado, ou seja, o jogo, a final da Taça, foi, se a memória me não trai, no dia 1º de maio, e numa terça-feira, e nós tínhamos jogado no final da semana, para o campeonato. Uhum. E o Futebol do Porto, digamos que poupou a equipa principal no jogo de campeonato no fim de semana, para aparecer na máxima força no jogo de terça-feira. Nós não tínhamos plantel em quantidade e qualidade para nos darmos esse luxo, mas, enfim, fizemos o melhor que pudemos. Já não foi muito, a equipa estava já de alguma forma desgastada nessa altura e demos a réplica possível, mas fomos, de facto, claramente derrotados pelo Futebol do Porto. Muito bem, avançando. Sr. Duarte,
o companheiro mais talentoso que teve como colega de equipa ao longo da sua carreira? Bom, como lhe disse, eu fiz a minha carreira toda no Rio Ave, de maneira que, em função disso, o jogador que eu vou escolher foi um jogador que passou pelo Rio Ave. E dos muitos que passaram pelo Rio Ave, enquanto eu representei o clube, eu vou escolher um Vilacondense. Vou escolher um Vilacondense. Digamos que o meu coração balança entre duas hipóteses. Uma é o Alfredo, que representou o Boa Vista durante muitas épocas e ainda hoje está ao serviço do clube como treinador de guarda-redes. Ou outra é o Kim, que jogou no Porto na década de 80, era um médio muito, muito talentoso, que representou a seleção nacional também. E entre os dois eu tenho alguma dúvida, digamos, e não gostaria de ser obrigado a escolher entre um e outro. Pode ficar com os dois, pronto. Não vamos ferir responsabilidade. Mas eu diria que quer num caso, quer no outro, foram dois jogadores que eu penso que reuniam condições para poder ter ido mais longe, digamos, ter conseguido uma carreira mais rica do que aquela que fizeram. Não quer dizer que não tenham, enfim, atingido a sua projeção, foram internacionais ambos, jogaram em grandes clubes, mas eu penso que quer um, quer outro podia ter ido um pouco mais além. Uhum. Então, e por fim, o adversário mais complicado que apanhei? Isso aí, assim, adversários complicados, apanhei alguns, sobretudo das equipas principais, Porto, Benfica, Sporting. Nessa altura, digamos que tive alguns duelos interessantes. Lembro-me dos duelos com o Jaime Magalhães, do Floco do Porto, lembro dos duelos com o Nené, do Benfica, na altura. Mas digamos que desses avançados todos, do Paulo Futre, que, enfim, embora jogando na esquerda, de vez em quando fazia algumas deambulações pela direita e era um jogador extraordinariamente difícil de parar, que era muito rápido e driblava muito bem. Mas eu diria que o jogador que mais me impressionou, digamos, aquele que mais dificuldades me trouxe, não quer dizer que eu não tenha conseguido anular nos jogos que joguei com ele, ou em grande parte das situações eu consegui não ser batido, mas era de facto um jogador muito talentoso e que eu acho que por vezes não é devidamente reconhecido. Às vezes falamos muito deste e daquele e do outro, e eu acho que o Rui Jordão, que é do Rui Jordão que eu estou a falar, era de facto um jogador extraordinário, um jogador completíssimo, um jogador rápido, que driblava muito bem, jogava muito bem de cabeça, rematava muito bem com ambos os pés, tinha tudo para, digamos, no futebol de hoje ser um jogador de top mundial. E digamos que eu diria que foi esse o jogador que mais me impressionou, digamos, quando tive de o marcar. Uhum. Ok, Sr. Duarte, muito obrigado então pelo seu contributo.